Uma alegria imensa poder conhecer a família do Senhor aqui em Belmonte também. Eu brinco que uma das coisas boas de ser cristão é que nós não encontramos amigos, nós encontramos parentes. E onde a gente vai, nós estamos juntos com a família do Senhor. E que coisa boa é ver que o Senhor tem uma família grande e que Ele está expandindo essa família a cada dia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a acolhida. Pastor Neto, família, nos colocou dentro de casa. A gente passou susto com o Pedrinho dirigindo. É mentira. Mas eles acolheram bem, me deram doce de leite, isso é excelente. Eu acho que eu já engordei de ontem para hoje. A gente já passeou um bocado. Muito bom, meus irmãos, ver o trabalho dos irmãos. Deixe-me aqui trazer uma palavra de incentivo para os irmãos, que os irmãos continuem realizando a obra do Senhor, continuem proclamando o Evangelho do Senhor. Foi para isso que nós fomos colocados aqui, para proclamar a palavra do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses e vamos fazer a leitura no capítulo número 2 dessa carta, os versículos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana, por esse final de semana. Obrigado, Senhor, pelo dia de ontem e de hoje, onde nós pudemos nos reunir com o Teu povo e adorar o Teu nome. Obrigado por ter nos trazido até a Tua casa em segurança. Te agradecemos, ó Senhor, por tão grandioso privilégio de fazermos parte da Tua família, de fazermos parte do Teu povo, de sermos convocados por Ti para estar na Tua presença, para cantar ao Senhor, para contar ao Senhor as nossas preocupações e alegrias. Podemos orar ao Senhor, e que coisa boa, Senhor, é como filhos nos assentarmos para ouvir a Sua voz. E é por isso, meu Deus, que nós Te rogamos nesse instante, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque por vezes nós somos filhos desobedientes, mal ouvidos, que não prestam atenção no que o Senhor quer nos dizer, desobedientes, fazendo o oposto do que o Senhor nos manda. Senhor, quebra o nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos filhos obedientes, que ouvindo a Sua voz hoje à noite, estejamos prontos e dispostos, Senhor, a colocando o nosso coração na Tua presença, andarmos nos Teus caminhos. Abre os nossos olhos para que possamos compreender, Senhor, a Tua verdade, e sendo, Senhor, alimentados pela Tua palavra, sairmos daqui fortalecidos e animados para colocarmos em prática. É no nome de Cristo Jesus que nós Te oramos. Amém. Já peguei. Obrigado. Irmãos, eu sempre fui curioso. E quando menino, aí que eu era curioso. Eu não podia ver ninguém fazendo nada, que já ficava encostado. E meu pai sempre ficava dizendo: menino, perto de quem come, longe de quem trabalha. Eu ficava lá do lado. E tinha umas coisas que eu gostava de ficar olhando. Pedreiro, por exemplo, trabalhando, é um negócio interessante demais. Porque você vê que ele fica ali organizando as coisas, quebra tijolo e bota tijolo. E eu ficava olhando, porque para mim era interessante o começo da casa, fazer a sapata da casa. Hoje em dia é tudo diferente, mas na minha época era com pedra, a gente cavava vala, colocava pedra, botava cimento, depois começava a construção de tijolo. Não era esse tijolo de 8 furos que a gente tinha na nossa época. Na nossa época não tinha tijolo de furo não, era só aquele tijolão mesmo. Colocava 2 tijolos por parede, aí tinha aquele negócio interessante que eu ficava olhando. Porque primeiro, eles nunca colocavam os 2 tijolos juntinhos.
Era sempre um tijolo, mas na frente um do outro. Era aí eu ficava olhando assim, não era muito mais fácil colocar os dois tijolos juntinhos, né? Era muito mais fácil botar os dois tijolos juntinhos, ficava muito mais bonitinho, mas não, colocava o meu desencontrado negócio, um mais na frente, outro mais para trás, e aí se encaixava, e quando ia colocar a segunda fileira de tijolo, era de novo. Não podia ter colocado um em cima do outro, ficava bem bonitinho também, ficava aquele negocinho, mas não, colocava também atravessado um do outro, ficava ali. E aí uma vez, que não coloca um em cima do outro? Fica mais bonito, né? Fica mais, mas é porque o pedreiro chegou, como vou colocar, precisava de amarração. Que negócio! É porque quando você coloca, um apoia o outro. Você não pode colocar todos os dois um do lado do outro, não, porque eles ficam soltos dentro da parede. E aí a parede cai. Mas se você colocar um e dois na metade de cada um, os outros dois vão fazer apoio para esse que está do lado aqui, para não deixar ele se soltar. E quando você colocar em cima, vai acontecer a mesma coisa. O de cima vai segurar dois tijolos embaixo. E aí um vai segurando o outro até que a parede sobe e ela fica segura. Se tiver um tijolo fraco no meio, tem um tijolo cru no meio, aí dá um pouquinho de problema. Mas a não ser, a parede ficava bem firme e se segurava bastante. O apóstolo Paulo usa algumas figuras para a igreja. Ele usa, por exemplo, a figura do corpo que nós vimos hoje de manhã. Ele diz que nós somos membros do único corpo. E o corpo não pode ficar dividido, porque se o corpo ficar brigando consigo mesmo, ele vai morrer. Mas ele também usa a imagem do prédio, da construção. Ele diz que nós somos como pedras vivas, tijolo vivo, que constrói a igreja do Senhor. Todos nós que estamos aqui somos a igreja do Senhor. Mas preste atenção, você isolado coloca a parede em risco. Você sozinho coloca a parede em risco. Nós sempre funcionamos melhor quando estamos dando apoio para o outro. Nós sempre funcionamos melhor quando um está ao lado do outro, um apoiando dois. E quando isso acontece, nós construímos uma igreja firme. É isso que Paulo está pensando quando ele escreve esse capítulo aqui na carta aos Filipenses. A igreja de Filipenses era uma bênção na vida de Paulo. Paulo vai dizer que essa igreja é a coroa do ministério dele, uma bênção para ele. Paulo não está numa boa situação. O que aconteceu? Na verdade, Paulo estava preso em Roma. E ele está escrevendo essa carta para essa igreja, mesmo aprisionado. Você pensa, um homem que está preso numa situação difícil, correndo risco de vida, ele deve estar todo pesaroso e triste. Não! O assunto dessa carta está muito mais atrelado à alegria. Você vê o apóstolo Paulo muito feliz, inclusive conclamando a igreja para a felicidade no versículo número 4, lá do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Notem, meus irmãos, que ele escreve uma carta feliz. Ele está contente com os resultados da igreja, ele está contente com a forma como a igreja está lidando. Ele elogia muito a igreja no capítulo 1, falando como o evangelho se expandiu nessa região. Mas essa igreja estava com um probleminha que estava incomodando bastante. Duas irmãs, chamadas Evódia e Sítique, que você vai encontrar lá no versículo 2 do capítulo 4. Estas duas irmãs estavam brigando. Ao que tudo indica, elas eram presidente e vice-presidente da SAF, e a confusão não estava pequena, porque começou a SAF a se dividir, já estava pensando em falar em fazer 2 departamentos na igreja, e vocês sabem que quando a SAF se divide, a UPH tem que ir junto, e aí ao que parece esse negócio estava ganhando espaço dentro da igreja e estava ficando complicado. Duas irmãs que trabalhavam para o Senhor, ele mesmo diz que essas irmãs eram importantes para ele, para o ministério, e de repente essas duas irmãs que não são nomes bons para dar para os teus filhos. Já imaginou? O nome da menina é Evódia, é outra City, que é um nome esquisito, né? Mas a Bíblia tem muito nome estranho assim, para você servir de curiosidade, caso você não lembre de nenhum nome importante para dar para o menino. Na Bíblia tem uns assim estranhos. Mas essas irmãs eram uma bênção, mas elas estavam causando uma confusão. A desunião na igreja, esse foi o problema aqui. Nós temos uma igreja que está enfrentando por um problema que parece bobo, que é 2 irmãos brigados. Não já viram isso na igreja? Vez ou outra tem esse negócio? Aí quando estão brigados, um senta na frente e o outro senta lá atrás, que é para não ter perigo de se encontrar no meio do caminho, né? E fica com aquela cara feia, aí o outro faz senhor, não é desse jeito? Né? Fica aquele negócio feio. 2 irmãs intrigadas da igreja. Paulo está preso em Roma.
Mas Paulo acha que deve escrever uma carta, porque esse é um problema muito sério. E após discorrer alguns temas sobre unidade cristã, no versículo 27, olhando para esses irmãos e dizendo: vocês têm que viver de modo digno do Evangelho, vocês têm que andar todos juntos, um ao lado do outro. Ele agora chega no capítulo número 2 e vai apresentar para essa igreja esse grande desafio de nos desenvolvermos dentro desta unidade cristã. Quando ele nos apresenta isso, meus irmãos, nós vemos que ele nos dá pelo menos 3 aspectos que nós precisamos prestar atenção no que diz respeito a desenvolver a unidade cristã. Em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção no alicerce da unidade cristã, na base da unidade cristã. Está aí no versículo número 1. Paulo começa dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Paulo começa a mostrar que existe uma base doutrinária que jogam para nós alguns pilares de construção. Ele começa a nos mostrar que a igreja de Cristo não pode viver desunida, porque isso enfraquece a igreja inteira. E dentro desse sentido, ele chama a igreja a prestar atenção que na construção da igreja de Cristo existem pelo menos 4 colunas que precisam estar bem firmes para que a igreja do Senhor se permaneça. As 4 colunas estão todas aí no versículo número 1. A primeira que ele coloca logo de cara é exortação em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Quando nós ouvimos a palavra exortação, a gente já pensa em puxão de orelha. Está vendo, Paulo? Pastor, a primeira coisa que Paulo já diz é: fica puxando a orelha dos irmãos. Só que a palavra exortação é muito maior do que isso. A palavra exortação, por exemplo, é a mesma palavra usada para a ação do Espírito Santo como consolador. Ele que é o nosso consolador, ele é o nosso exortador. É essa que está a palavra lá. Quando João fala lá na sua primeira carta, falando que Cristo é o nosso advogado, a palavra lá para advogado é a mesma palavra para o Espírito Santo como consolador, e é o que Paulo usa aqui também. Então, exortador não era aquele que puxava a orelha. Exortador é aquele que estava do lado, para o que desse e viesse. É tanto que em João a gente entende que exortador ali é um advogado, é aquele que está do lado para defender. Mas aquele que está do lado não é só aquele que defende, é aquele que estimula, é aquele que anima, mas também é aquele que dá uns puxão de orelha quando o negócio está errado. Paulo de cara chega e diz que a primeira base onde a igreja deve ser fundamentada no fato de que nós temos que ter exortadores em Cristo. Não é uma exortação, não é uma animação, uma consolação com base no que você acha certo. Porque às vezes nós queremos consolar e animar as pessoas com base no que a gente acha que é certo. A gente encontra um irmão desanimado, vai meu irmão, se anima, veja só, olha nós aqui fazendo trabalho, meu irmão, isso não é uma boa motivação, porque ele não tem coragem para nada. Às vezes a gente acha que se der uma ameaçada nele, ele vai se levantar. Às vezes a gente acha que se der uma falsa esperança para ele, a gente vai animar. E na verdade o que ele coloca é que as minhas exortações têm que ser na pessoa de Cristo. De forma que Cristo é um padrão de comportamento para a igreja, não eu, não o pastor Neto. Nós não somos padrão de comportamento para a igreja. Os irmãos não são comportamento. De forma que Paulo chega agora de cara e diz: vocês precisam aprender exortações, animação, consolação aos irmãos uns aos outros, mas com base na pessoa de Jesus. Vocês olham para Jesus e animam os irmãos, porque os irmãos estão aqui para aprenderem a serem igual a Ele. Nós temos um alvo. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam e olhamos para aquelas que estão diante de nós e corremos para o prêmio da soberana vocação, que é em Cristo. Nós temos um alvo, nos parecermos com Jesus. E como é que nós fazemos isso? Quando nós como igreja entendemos que precisamos nos estimular um ao outro nesse sentido. Ele coloca aqui de encorajamento. É por isso que a segunda é muito parecida. Ele diz: se há também alguma consolação de amor. Note como é que ele coloca. Parece que é como que empurrando os irmãos, animando os irmãos. Em Cristo nós encontramos consolo, em Cristo nós encontramos exortação, animação, encorajamento. Mas de repente ele chega e diz: mas a vida é dura e eu preciso também aprender a consolar os irmãos. Porque muitas questões na igreja envolvem sofrimentos, sentimentos, e a gente às vezes é muito, mas muito insensível.
Porque o irmão está passando por um problema e a gente acha que é um problema pequeno, porque o meu problema é que é um problemão. Eu tenho uma dificuldade grande, eu estou com um gato doente, você com a mãe doente é problema seu. Eu estou com o meu gatinho doente, meu problema é grande, o seu não importa. A gente olha para o irmão e sempre pensa que o meu problema é maior e o dele não. E quando a gente faz isso, nós mostramos uma insensibilidade enorme. Porque para você pode ter um problema grande financeiro, está com um problema e achando que isso é enorme. Mas para um adolescente, uma espinha na testa quando ele está paquerando é horrível. É um baita de um problemão. E ele fica triste com esse negócio, né? Aí Paulo chega agora e diz: o que é que vocês têm que ter como base na igreja? Exortem-se na pessoa de Jesus Cristo e use o amor como fonte de consolação. O amor, meus irmãos, como fonte de consolação. Eu preciso lembrar que amor aqui não é gostar, não é sentimento. Não está atrelado a você gostar ou não da pessoa. Está atrelado ao fato que você deve fazer o bem à pessoa. Que é nossa obrigação, como povo de Deus, sermos o povo do amor. Não o amor como o mundo entende, nos conceitos que o mundo compreende, mas amor no sentido de que todos aqueles que estiverem ao nosso lado em necessidade, nós estamos lá para apoiá-los, para ajudá-los. E Paulo diz: então, meu irmão, você será um consolador. Sabe o que é fantástico nisso? É que quando Ele nos chama para sermos templo do Espírito Santo e coloca em nós o Consolador, Ele transformou cada um de nós em consoladorzinhos, usando o amor de Cristo como base para que eu possa ajudar o meu irmão que está sofrendo, amparar o meu irmão de forma prática. Mas não só. Paulo fala aqui em comunhão do Espírito. Participação comum do Espírito. É o Espírito que nos une, nós vimos isso. Ele é a argamassa no templo do Senhor. É Ele que nos junta num só. É Ele que faz com que cada um de nós esteja grudado no outro. Lembram? Nós não temos as nossas afeições como base da nossa união. É a pessoa do Espírito Santo derramado sobre Jesus Cristo que veio sobre nós, que nos coloca como igreja, como povo de Deus. É por isso que ele chega agora e diz: usem a comunhão do Espírito. O que nos une é Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente vira uma confusão, porque pensem aí, é cada um pensando diferente. Aqui nós temos pessoas de realidades de vida diferentes, de realidade social diferente, realidade financeira diferente, realidade familiar diferente. Nós temos muitas diferenças. Em tese nós não deveríamos ser unidos, mas o Espírito Santo é aquilo que nos une. E Paulo termina dizendo que a última base é entranhados, afetos e misericórdias. Entranhados, afetos é uma palavra interessante. Essa palavra, meus irmãos, aparece algumas vezes nas Escrituras. Pelo menos umas 12 vezes essa palavra vai aparecer. 10 vezes ela aparece só em Filipenses. Então Paulo gostava dessa palavra, entranhável afeto. Eu preciso explicar esse negócio para vocês. Porque o que acontece na verdade é que eles pensavam que os sentimentos vinham da barriga. Afinal de contas, quando você vê a moça que você ama, dá um frio na barriga. Então quem é que sentiu? Foi o coração? Não, foi a barriga que sentiu. Então esses sentimentos de afeição para eles vinham da barriga. Agora fica um problema, meu irmão. Então não te aconselho a usar esse método com a sua namorada. Já imaginou você chegar para ela e dizer: minha filha, eu te amo do fundo do meu intestino? Não vai ficar legal, certo? Mas era assim que eles entendiam. É por isso que o termo usado aqui é entranhável, que vem de entranhas, de tripas. Ele está dizendo aqui que eu tenho que amar os irmãos do fundo do meu coração, com toda a minha força eu devo amar o meu irmão. Ele chega e diz: vocês têm que ter entranhados afetos, amor de verdade, amor que esteja, afeição que esteja muito próxima, de forma que vocês não têm só pessoas que vocês gostam, mas vocês têm irmãos. E família é diferente. Família é diferente. Porque família a gente dá umas brigadas de vez em quando, a gente dá umas desentendidas, não tem jeito, mas não tem outra coisa a fazer. No final das contas nós somos irmãos, a gente vai junto.
porque o amor que nós temos uns pelos outros é maior, e essa união precisa permanecer. Diz: nós temos entranhados afetos e misericórdia. Nós temos ao mesmo tempo esse entranhável afeto, esse gosto, mas nós também temos misericórdia, que é não tratar os outros da forma como eles merecem, porque você vai ser machucado aqui. É todo mundo muito perto um do outro, e todo mundo, quando fica perto um do outro, recebe uma cotovelada, um pisão no dedão. E quando a gente tem um encravado, é um problema. Então você vai ser machucado. Por isso que você tem que ter misericórdia. Veja, meus irmãos, que a base que Paulo nos dá é sólida. Ele diz: queridos, vocês têm que ter exortação, consolação, comunhão e muito afeto e misericórdia. Vocês precisam ter uma boa base. Só que, meus irmãos, nenhuma dessas estruturas de base podem ser encontradas em nós, porque se depender de nós, nós não teremos uma boa exortação, uma boa consolação, nós não teremos uma boa amor para entregar, nós não teremos uma boa comunhão, porque a igreja não pode estar unida com base nas nossas condições, mas é na pessoa de Jesus Cristo que nós temos isso. É Ele que está interessado em formar a sua igreja, de forma que a base está em Cristo. E quando eu tenho Cristo como fundamento da igreja, eu construo esses pilares em Cristo, porque Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que para nós se tornou a pedra angular, pedra de esquina. Ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele sendo Cristo, eu edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra onde a igreja foi edificada, as colunas são tiradas dela. Nós aprendemos então que nós precisamos de exortação em Cristo, nós precisamos de consolação de amor, nós precisamos de comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia. Mas para desenvolver, meus irmãos, essa unidade cristã, nós precisamos de segundo aspecto aqui envolvido, que são os desafios que nós temos que enfrentar. Estão aí no versículo de número 2. Ele começa a nos mostrar agora que, mesmo que eles estivessem olhando para uma igreja que tinha poucos problemas, essa igreja precisava aprender a como viver e saber que tinha muita coisa para ser feita. Por isso, vejam aí versículo número 2, ele diz: completai a minha alegria. Vejam, Paulo diz: eu estou preso, estou feliz pela igreja, uma bênção, olhar a igreja assim é bom demais, mas eu quero que vocês completem a minha alegria. Hoje eu diria assim: complete a alegria do pastor Neto, faça com que ele fique mais feliz, mais animado. Ele vê vocês assim e fica todo animado. Complete a alegria dele, complete a alegria. Paulo diz: complete a minha alegria, meus irmãos. Eu estou preso, mas sou feliz por vocês. Complete a minha alegria. Como? Em primeiro lugar, pensem a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Como é que é possível pensar a mesma coisa? Aqui, meus irmãos, pensar não é o raciocínio simplesmente, tipo: pastor, então todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não, a ideia dele é muito prática. Tenham os mesmos alvos, tenham as mesmas finalidades, olhem para os mesmos lugares, tenha sempre em mente aquilo que é correto, que é para ser feito. Foi por ter o mesmo pensamento que Deus, que Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar. Ele pensava as mesmas coisas que o seu Pai. Nós temos os mesmos pensamentos, que são os pensamentos de Jesus Cristo. Nós temos que pensar como Ele. Mas como isso é difícil na igreja moderna? Porque a gente aprende o tempo inteiro a pensar como o mundo pensa. A gente começa a achar que a melhor maneira de fazer as coisas é a maneira como o mundo disse para a gente fazer. A gente começa a achar que a igreja do Senhor tem que ser do jeito que o mundo acha que a igreja tem que ser, quando na verdade os nossos pensamentos devem ser os pensamentos do Senhor, e que deve haver na igreja uma capacidade de pensar nos mesmos alvos, de ter as mesmas condições de vida, de olhar para o mesmo lugar. O pastor nos lembrou isso ontem à noite, quando ele disse que dois que discordam não conseguem andar juntos, tem que pensar a mesma coisa. Já parou para pensar num casamento, quando marido e mulher pensam diferente? Um quer morar na praia e o outro quer morar no meio do mato, na fazenda. Como é que fica o negócio? Um quer ir para a cidade grande e o outro quer morar no sítio. Como é que fica o negócio? Aí fica uma confusão, tira para o ímpar.
Aí começa a pensar feito o outro, porque os dois têm que pensar de um jeito só, tem que andar de um jeito só, tem que alinhar-se e caminhar. A igreja do Senhor tem que andar toda alinhada com o pensamento e plano de Deus. Aí Paulo chega e diz: pensem que nem ele, pensem da mesma forma, pensem juntos. Mas não só isso, olha só como é que ele fala um negócio bonito aqui: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Queridos, ter o mesmo amor, é isso que ele quer que a gente faça, que a gente ame com a mesma proporção, que a gente tenha o amor de Cristo como base de como nós nos amamos. Um Cristo que amou até nós que éramos inimigos dele, e provou o seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz: queridos, vocês têm que aprender, pensem a mesma coisa, amem igual, sejam unidos de alma. Isso aqui, meus irmãos, é o que torna a igreja diferente do mundo. Nós não somos uma associação evangélica, nós somos o povo de Deus, nós somos um. O pessoal fica dizendo assim que a igreja é o único exército que deixa soldado ferido para trás. Você não entendeu, meu querido. Talvez você esteja frequentando a sinagoga de Satanás e não a igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo todo mundo está e todos estão debaixo da mão do Senhor. Nós não deixamos ninguém para trás, não fica ninguém para trás. Nós buscamos cada um daqueles que pertencem a Deus, porque nós somos unidos de alma. Olha que coisa bonita, ele diz: eu e o Pai somos um. Mas quando ele olhou para nós, ele diz: eu quero a mesma coisa de vocês, eu quero que nós também sejamos um só. E note que não é uma união de gosto, é uma união de alma. Mas olha só que motivação fantástica ele nos dá em seguida. Ele diz assim: tenham o mesmo sentimento. Agora, é importante isso aqui, porque ele falou que eu devo pensar com a mesma linha de raciocínio, que eu tenho que ter o mesmo amor que está em Cristo, que eu seja unido de alma como Cristo queria. Mas quando ele fala nos mesmos sentimentos, ele diz: ah, pastor, é difícil ter os mesmos sentimentos, porque a gente não manda em sentimento. Quem disse que não? Você manda. O sentimento é um negócio fácil de mudar, porque ele é muito instável. Quer ver só um negócio? A mulher ama demais o homem, até o dia que descobre que ele traiu. Aí você vira o ódio, pronto. Está assim de resolver, né? Inverte o negócio, muda. Sentimentos mudam, de forma que ele chega agora e diz: pensem a mesma coisa. Ele diz: amem do mesmo jeito, sejam unidos, mas também tenham o mesmo sentimento. E de onde eu vou tirar esse sentimento? Versículo de número 5. Olha o versículo 5: tendem vós o mesmo sentimento. Mas de onde ele traz a base? Que houve também em Cristo Jesus. E quando ele chega lá no capítulo número 4, olha o que ele diz no versículo 2: rogo a Evódia e Síntica que pensem concordemente no Senhor. Elas deviam ter os mesmos pensamentos e sentimentos que Cristo. Eu preciso entender isso, meus irmãos, porque nós absorvemos o pensamento do mundo, nós absorvemos a forma de amar do mundo, nós absorvemos a forma de serem unidos no mundo, nós absorvemos os sentimentos do mundo e queremos que a igreja seja formada, montada em cima disso, e nós não temos como. Os nossos desafios são transformarmos o nosso coração pela pessoa de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Jesus Cristo, para que o nosso amor seja o amor de Jesus Cristo, para que nós sejamos unidos com Ele, para que sejamos unidos com nossos irmãos, e que os sentimentos que estavam nele sejam também os nossos sentimentos. Porque quando a igreja de Cristo para de olhar para Cristo como seu modelo, ela abandona a perspectiva de ser igreja, ela deixa de ser igreja, ela se torna associação religiosa, mas deixa de ser igreja. O nosso maior desafio, então, meus irmãos, é nos parecermos com Jesus. A unidade da igreja vem de uma boa base, mas tem um desafio muito grande. Temos que ter uma igreja que se parece com Cristo, que se parece com Cristo. Mas por último, você não pode achar que seria tão fácil assim. Um terceiro aspecto aqui no texto, quanto a essa unidade da igreja.
ele diz que temos alguns perigos que a gente tem que enfrentar no meio desse processo. Os versículos 3 e 4 vai nos apontar alguns perigos e uma solução no meio do caminho. Quais são os perigos que a igreja sofre em relação à sua união? Primeiro, versículo 3: nada façais por partidarismo. Partidarismo. Igreja dividida em grupos, panelinhas. Quando a atuação dos crentes está baseada numa panelinha, num grupo, um partido. Isso, meus irmãos, é resultado de egoísmo. Quando o egoísmo está dentro da igreja, quando a igreja não tem os mesmos sentimentos que Cristo, quando a igreja não tem os mesmos pensamentos que Cristo, ela se divide em grupos e os irmãos começam a trabalhar por partidarismo. Seu grupo distribuiu quantos folhetos? 1000. O meu distribuiu 2.000. Você está para trás. Aí agora o que é que os irmãos que distribuíram um tem que fazer? Vou distribuir 3 só para passar na cara. Aí depois ainda chega com um relatório para o pastor Neto e faz: está vendo? A nossa igreja aqui, o grupo aqui é bom. Olha o que a gente fez a mais. É partidarismo. Isso é disputa. E não é assim que funciona. Nós não trabalhamos em competição uns com os outros. Não é, meu irmão, quanto você é mais crente do que o outro, ou quanto você mais faz para o Senhor. Paulo chega e diz que o partidarismo, na verdade, é um estímulo para a destruição da igreja. Nós não podemos trabalhar em cima de partidarismo. Mas não só isso. Ele diz: cuidado com vanglória. Quando eu trabalho pelos meus próprios interesses, quando eu trabalho porque eu quero ser reconhecido. Tem um pastor amigo meu que diz um negócio: o pessoal está confundindo igreja com IML, porque para ser reconhecido é no IML, na igreja não é não. Na igreja é diferente. Nós trabalhamos como formiguinhas, todo mundo escondidinho no seu canto, porque importa que ele cresça, que eu diminua. Quem tem que aparecer é Jesus, não somos nós não. Quando nós trabalhamos por vanglória, meus irmãos, nós queremos aparecer muito mais, e a gente quer estar sempre no holofote, na frente, para que as pessoas vejam. E quando a gente faz isso, a gente se torna aquele trabalhador preguiçoso que fica sentado, mas quando o patrão chega, ele vira um cão chupando manga. Ele trabalha dobrado e pensa: rapaz, aquele cabo é bom. Quando na verdade ele é um preguiçoso, ele trabalha somente em troca da vanglória que ele possuiu. Mas como o próprio nome diz, essa glória ela é vã. Essa glória não serve. Nós não trabalhamos para aparecer. Então, não se preocupa com isso não. Não se preocupe em ser destacado e dizer o seu nome de vez em quando pelo seu trabalho. Não se preocupe com a sua glória, porque quando nós nos preocupamos com nossa própria glória, nós abandonamos a glória de Cristo, que deveria ser a glória da igreja. Paulo diz: não façam as coisas na igreja por partidarismo, porque estão disputando alguma coisa. Não façam as coisas na igreja porque vocês querem se amostrar, para que depois ficarem com os pavorosos contando vantagem. Não faça isso não. Como é que é para fazer, Paulo? Paulo diz: faça tudo por humildade. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou conseguir a unidade na igreja? Paulo diz: sejam humildes. Mas humilde é um negócio, ser humilde é um negócio difícil. Porque humilde é aquele negócio que quando você acha que é, você acabou de deixar de ser. É um problema, né? Tinha um irmão numa igreja que não era presbítero não, vou dizer que é muito humilde na igreja, muito humilde. E os conselhos reunidos: rapaz, fulano de tal é um exemplo de humildade para a igreja. A gente tem que elogiar isso para que a igreja se estimule na humildade dele. Fizeram uma placa com um botão bonito assim: o irmão, parabéns, honra ao médico pela sua humildade. No domingo ele botou o botão no peito, chegou na igreja: sou humilde. Humildade não funciona desse jeito. Como é que funciona a humildade? Como é que funciona a humildade? Olha aí, meu irmão, versículo número 3. Sabe por que isso? Porque eu também sou sertanejo. E sertanejo adora achar que é humilde. Ele adora achar que é uma pessoa simples. Ele adora achar isso. Mas, meu irmão, nós somos pecadores. Nós não somos humildes de coisíssima nenhuma. É só chegar alguém de fora, que está muito tempo longe, e você já sou do seu interior também.
Você fica assim com os braços, que às vezes vai falar comigo. Se não falar comigo, eu não falo não. Não é assim. Eu sou muito humilde. Ele tem que vir falar comigo. Porque eu não vou me rebaixar para falar com ele, não. Ele está se achando importante. Então quem está se achando importante é você. Você não entendeu? Isso não é um ato de humildade, isso é arrogância ao extremo. Você sabe aquela força que o sertanejo tem de quando diz uma coisa não volta atrás, né? A gente é aquela gosta, a gente tem uma força muito grande nesse sentido. Isso também é arrogância, isso não é humildade. Porque o humilde aprende a pedir perdão. Mas a gente não sou macho, não vou fazer esse negócio não. Eu tenho opinião, né? A gente, né? Fulano é opinioso, não, fulano é arrogante. Ele não é humilde. Mas como é que funciona a humildade se a gente descobre que não é uma característica sertaneja? Porque é uma característica de Cristo. Olha como é que Paulo coloca aí. Mas sejam humildes, considerando cada um como superiores a si mesmo. Como é que eu considero que eu sou humilde? Quando você não acha que é melhor que os outros. É aí que você se considera que você se acha humilde. A humildade é quando eu olho para o outro e vejo o outro como tendo mais direitos do que eu. Mas meus irmãos, como a gente gosta de proclamar direito. A gente chama para nós tanto direito que a gente tem até o seu lugar no banco na igreja. E se alguém sentar no seu lugar no banco, você fica chateado. Tomaram meu lugar na igreja, meu lugar no banco. Porque a gente fica o tempo todo pensando gente, você vai dirigir na rua. Eu sei que não tem trânsito aqui tão pesado, mas tem uns cabas chatos na rua que andam devagar. Aí você fica lá, eu estou com pressa, o cara vai de carroça, meu irmão. Você tira esse carro da frente, pelo menos. Sai da frente que a gente quer andar, você quer andar a 20 na cidade, a gente fica todo chateado. Em quem nós estamos pensando nessa hora? Na gente. Nós pensamos em nós o tempo inteiro e o mundo ainda fica dizendo: se ame. Se ame. É isso que o mundo fica dizendo. Você tem que ter autoestima, você tem que se amar. O que a Escritura diz, querido, você tem que se rebaixar. Baixe essa bola e ame a Cristo e considere o seu próximo maior do que você. Como é que eu consigo unidade na igreja? Eu venço o partidarismo, eu venço a vanglória e eu estimulo na igreja a humildade. Quando o povo de Deus começa a reconhecer que os outros são superiores a mim, eu reconheço, pastor, que eu não sou maior do que os irmãos da igreja. Você se reconhece até o instante que entrar alguém bem mais pobre do que você. Você se reconhece até entrar alguém com menos letra do que você, com menos instrução do que você. Você se reconhece assim até quando entra alguém com menos beleza que você. Como nós somos terríveis, como nosso coração prega peças em nós. Nós precisamos aprender que quando nós olharmos para o nosso irmão, não interessa qual é o status que ele possui, a beleza que ele possui, a força que ele possui. Eu amo a Cristo e esse é meu irmão em Cristo, e as necessidades dele são prioridades para mim. Mas tem um ditado entre os sertanejos que é bem comum, que ele diz assim: quando a farinha é pouca, hein? Vocês conhecem esse? Meu pirão primeiro. Afinal de contas, primeiro a gente tem que puxar a brasa para debaixo da nossa sardinha. A igreja de Cristo não funciona assim. Quando a farinha é pouca, o profeta diz: faça primeiro para o profeta, depois você faz para o seu filho e para você. E a mulher faz: mas a gente vai morrer porque eu só tenho porção para o beijo de hoje, do meu menino, e amanhã a gente morre de fome. Ele faz primeiro o reino de Deus. Mostre que você tem humildade para o Senhor. E durante toda a seca não faltou azeite nem farinha na panela. Nós vamos aprender que o Senhor quer que a gente faça assim. As necessidades dos meus irmãos primeiro. Isso é humildade. É por isso que ele olha aqui no versículo 4 e diz: além dessa humildade, você tem que dispor-se a olhar para o irmão em suas necessidades. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Perca de vista os seus planos pessoais diante das necessidades do outro. Eu fico pensando como é que nós agiríamos como igreja hoje
quando nós olhamos a parábola do bom samaritano. Como seria diferente se fosse hoje, né? O pessoal do louvor está vindo para a igreja, tudo já atrasado, ainda tem que afinar o violão, aí tem alguém caído no chão, o que a gente faz? Estou atrasado para a igreja? Tudo vai atrasar? Logo de trás vem um pastor, e o pastor, vou pregar, eu não posso acolher, não posso ajudar. E aí vem alguém que não serve ao Senhor e ajuda. Aí o Senhor nos lembra que o que nós temos é que amar o nosso próximo. Ele faz isso, não tem os seus planos, não tem as coisas suas, tudo que é seu pertence a Deus. Já viu aquele negócio que o cara compra um carro e coloca assim, propriedade do Senhor Jesus, só anda eu? Já viu aquele negócio? Propriedade exclusiva de Jesus, para o reino nada, é só quem anda sou eu. Não vai levar ninguém, porque vai sujar o carro, levar gente doente. Vou vomitar dentro do carro, vamos sujar o carro todinho, depois ter que lavar, né? Vou botar o carro nessa buraqueira, rapaz, não dá certo no sítio, vai lá todo de lama, vou ter que lavar amanhã, o carro está novinho. Mas é propriedade de Jesus. Nós fazemos as coisas pensando só no que é nosso. Ele chega e diz, para que a igreja do Senhor seja unida, ele tem que pensar no que é do outro. E como servir ao outro, como eu posso dar ao outro, eu tenho que pensar nos problemas dos irmãos. Paulo nos dá, meus irmãos, uma matemática bem organizada para que a igreja tenha bons fundamentos, para que a igreja saiba quais são os desafios que ela tem para a unidade, quais são os perigos que ela tem que enfrentar e como enfrentar esses perigos. Por isso nós temos alguns desafios para nós também hoje. O primeiro desafio que nós temos hoje é discernirmos a nossa unidade. Discernirmos como é que nós montamos a nossa união. A nossa união, meus queridos, está baseada na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que ter pilares bem firmes para que a igreja do Senhor tenha a união perfeita. O povo de Deus tem que ser conhecido pela sua unidade, pela sua comunhão. E a nossa unidade e comunhão é feita quando nós sabemos exatamente quais são os nossos pilares. Nós fundamos a nossa unidade na pessoa de Jesus Cristo. E nós construímos a nossa igreja com uma estrutura firme, onde nós fazemos exortações uns aos outros pela pessoa de Cristo, onde nós consolamos uns aos outros em amor, onde nós estamos em comunhão por causa do Espírito Santo, e nós amamos uns aos outros, sendo misericordiosos para com uns aos outros. Queridos, enquanto nós não tivermos essas condições verdadeiras enquanto igreja, nós vamos continuar nos matando, nos brigando e sempre divididos, nunca conseguindo realizar a obra do Senhor como deveríamos. Se você ficar esperando que o conselho da igreja esteja apoiando todas as pessoas da igreja, eles não vão conseguir. Mas se todos os irmãos da igreja se empenharem para manter a unidade, sabendo de onde vem a nossa unidade, nós teremos condições de expansão. Mas não só isso, queridos. O texto nos mostra que nós temos alguns desafios. E os desafios são, se você prestar atenção, são para desmanchar nós mesmos. Porque quando ele diz que eu devo pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, ele está apontando para o versículo 5 em diante. Ele chega e diz, vocês deveriam olhar para Jesus e ver na pessoa de Jesus o que ele fez por vocês, e ver a forma como Deus lidou com eles, porque ele quer fazer a mesma coisa com vocês. Quando ele olha, meus irmãos, para a igreja do Senhor, ele diz que nós temos o desafio de nos parecermos com Cristo em todos os nossos atos, inclusive nos nossos sacrifícios. Cristo, meus irmãos, tinha uma excelente condição de vida. Cristo era o rei de todo o universo. Ele nunca precisou de nenhum de nós, ele nunca precisou de nenhum dos seus anjos para ser servido. Ele sempre teve tudo que ele necessitava. Ele não precisava de nenhum de nós, mas mesmo assim ele desceu da sua glória, de toda a sua riqueza, encarnou em pobreza no menino no interior de Belém. Ele nasceu e viveu em meio à pobreza na região da Galileia. Ele viveu a sua vida toda em pobreza, a ponto de dizer que até raposa tinha que se esconder, mas ele não tinha onde morar. E no final das contas ele morreu crucificado em plena humilhação, para que eu e você, esse bando de come feijão, pudéssemos fazer parte do povo de Deus. E eu sou importante. Eu sou importante, eu sou uma pessoa especial. Meu irmão, enquanto você não vê a pessoa de Jesus Cristo em seu sacrifício na vida, você não vai conseguir viver em unidade na igreja. Nós temos o desafio de nos parecer
parecermos com Cristo, seguir o exemplo dele, andar conforme o molde dele. E ele não viveu por partidarismo, não ficou disputando dentro da igreja quem era mais crente do que o outro, não ficou disputando dentro da igreja, formando grupinhos e panelas que só dividem o corpo de Cristo. Ele não ficou vivendo em vanglória. Nota, ele não buscou a glória própria, mas porque ele não buscou a glória própria, o Pai o exaltou, versículo número 9, e o colocou um nome acima de todo nome, de forma que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é ele que manda. Foi o Senhor que exaltou. Humilhe-se na presença do Senhor, porque enquanto você não for humilde na presença do Senhor, como é o seu rei, você ainda não entendeu o que é comunhão. Porque o meu rei, que comanda todo o universo na palma da sua mão, que faz o nosso planeta girar e tudo girar junto, ele se abaixou para lavar os pés de discípulos. E Pedro, o humilde, Senhor, eu não sou digno, você não pode lavar meus pés. A gente simplesmente disse, olha para Pedro e disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, cara. Assim, pode lavar o corpo todo, não só os pés, está bom. Para que você entenda, quando ele se levanta, ele diz, vocês viram? Nessa igreja que eu estou montando, os maiores servem aos menores. Vocês vivem para ficar em função deles. Aprendam isso. Vocês têm que ser servos dos outros. Então parem de ter projeto pessoal. Parem de achar que você tem que estar acima de todo mundo, que todas as atenções da igreja devem estar em você. Aprenda a humildade com o nosso rei, para que você possa servir. Nós somos um edifício, meus irmãos. Cada um de nós um tijolinho, grudado por causa do cimento do Espírito Santo. Mas você não consegue ficar de par em par. Você sozinho não monta uma igreja. Você precisa dos seus irmãos em Cristo. Você precisa estar junto deles, porque você será o apoio para mais dois. Você estará ajudando um ao outro. E em humildade, meu irmão, se coloque ao lado do seu irmão e auxilie o seu irmão para que ele fique grudado a você. Porque enquanto você auxilia esse irmão que está grudado a você, ele está auxiliando mais dois, que está auxiliando mais dois, e assim o corpo de Cristo é erguido e fortalecido em unidade. A comunhão do povo de Deus se fortalece pela pessoa de Jesus Cristo, fazendo um prédio belíssimo, o templo do Senhor, para a honra e para a glória dele. Essa é a minha oração para essa igreja. Que vocês sigam os passos de Cristo, que vocês imitem a Cristo, que vocês não caiam na esparrela do partidarismo, da vanglória, mas se comportem como Cristo se comportou, amando os irmãos, amparando os irmãos, fortalecendo os irmãos, tanto os da cidade como os do sítio. Vai lá no sítio, conversa com esse irmão, ele precisa de um tijolo do lado, ele precisa de você. Ampare cada um deles, porque quando nós formos para o céu, vai todo mundo junto, num pacote só, e nós nos encontraremos com o nosso rei, quando ele rasgar as nuvens e vier nos buscar, como igreja belíssima do seu lado, a noiva bonita, que ele mesmo construiu, e que ele seja glorificado para todo sempre. Amém. Bem, obrigado, pastor. Nosso abraço lá à igreja.